Se você se interessa por viver muito e viver bem, você precisa se preocupar em combater a resistência à insulina. Resistência à insulina é um fator de risco central para as 3 principais causas de morte: doença cardiovascular, câncer e demência. Ela é um grande acelerador dessas condições. Por exemplo, doença cardiovascular. Com um LDL alto e sem resistência à insulina, o risco de eventos cardíacos aumenta em 80%. Se você adicionar resistência à insulina na equação, esse risco aumenta em 11 vezes, literalmente colocando gasolina na fogueira. Mas essa multiplicação do risco existe para muitas outras condições médicas graves que também são prováveis causas de morte precoce. Sabemos que aqueles com resistência à insulina têm taxas mais altas de doença hepática gordurosa não alcoólica, fibrilação atrial, insuficiência cardíaca, apneia obstrutiva do sono. E quando você examina indivíduos de peso normal, saudáveis e de meia idade e os acompanha por cerca de uma década, aqueles que não tinham resistência à insulina no início raramente desenvolvem câncer, diabetes, pressão alta ou têm um derrame. No entanto, aqueles que têm resistência à insulina apresentam taxas muito mais altas de todas essas condições na década seguinte. É importante entender que a resistência à insulina é um espectro. No início desse espectro de resistência à insulina está uma condição que não gera sintomas, apenas é detectado em exames laboratoriais, e do outro lado está o diabetes tipo 2. Teremos sintomas somente depois de muitos anos de resistência à insulina, quando começar a aparecer as suas complicações. Você não quer esperar as complicações para tomar uma atitude, não é mesmo? Portanto, não basta levar um estilo de vida saudável, é necessário avaliar a sua composição corporal e seus exames de sangue para entender e prevenir essa condição. Se você deseja saber quais testes você precisa fazer e para entender essa resistência à insulina, escreve aqui nos comentários. Fala dos testes, doutor, que eu faço a parte 2. E o que é a resistência à insulina e quais os problemas que podem surgir com ela? Quando consumimos carboidratos, existe um aumento da glicose no sangue e isso estimula a liberação de insulina pelo pâncreas. E a insulina vai agir no músculo, estimulando a captação dessa glicose, e no fígado, diminuindo a gliconeogênese, ou seja, inibindo a geração de mais glicose pelo fígado. Quando temos resistência à ação da insulina, estamos falando de que a insulina tem uma menor capacidade de exercer a sua ação nesses tecidos-alvo, especialmente no fígado e no músculo. O músculo perde a capacidade de captar a glicose do sangue, acaba acumulando a glicose no sangue, e o fígado continua produzindo glicose mesmo quando já temos glicose suficiente. E o pâncreas, vendo a glicose no sangue se acumular, continua secretando ainda mais insulina para exercer a sua ação. Então existe um aumento da insulina basal e essa é uma alteração laboratorial muito fácil de passar despercebida. Ou seja, não podemos esperar alteração da glicemia de jejum para tomarmos uma atitude. Esse é um achado muito tardio no espectro da resistência à insulina. E a glicose no sangue ela é tóxica. Chamamos isso de glicotoxicidade. A glicose em excesso, é claro. E o excesso de insulina também é ruim. Ele é um hormônio anabólico, estimula o crescimento das células e é um fator oncogênico que estimula a progressão do câncer. E um papel importante na cognição e memória, e por diversos mecanismos neuromoduladores, está relacionado como uma causa de demência. Alguns falam que a demência é um diabetes do tipo 3. E o que acontece com a glicose no músculo e por que o exercício é importante para prevenir e tratar essa condição? No músculo, a glicose tem 3 destinos. Ela pode sofrer oxidação, glicólise e virar glicogênio. No caminho da oxidação, a glicose é transformada em piruvato, o piruvato é transformado em acetil-CoA, que vai na mitocôndria gerar ATP através do ciclo de Krebs. Calma. O ATP é a nossa moeda de troca geradora de energia a nível celular. O segundo destino da glicose é ser transformada novamente em piruvato, mas em vez de ir para a mitocôndria, para o ciclo de Krebs, ela se transforma em lactato, que gera bem menos ATP, também uma fonte de energia. E o terceiro destino da glicose é ser estocada na forma de glicogênio. A glicose é um anel de 6 carbonos, que você pode ir colocando esses anéis um ao lado do outro, literalmente formando uma matriz de glicose, que é chamada de glicogênio. Uma forma muito eficiente de estocar glicose. E quais desses mecanismos deixam de funcionar na resistência à insulina? É o terceiro mecanismo, o de estoque de glicogênio no músculo. Cientistas descobriram que existe uma inibição do transportador de glicose chamado GLUT4, que estava sendo inibido e não conseguimos estocar glicose como glicogênio por causa disso. E o que inibe a ação do GLUT4 é o excesso de gordura dentro da célula do músculo, que inibe a ação dessa enzima. Portanto, um achado-chave na resistência à insulina é o excesso de estoque de gordura, especialmente no músculo e a gordura visceral. Então, uma das suspeitas que você possa ter resistência à insulina é se você tiver um estoque excessivo de gordura. Aonde está essa gordura localizada e qual a tolerância do seu organismo para esse acúmulo de gordura? É variável entre as pessoas. Se você gostou desse vídeo, mais informativo do ponto de vista técnico, deixe um comentário para trazer a parte 2, de como medir a resistência à insulina, e a parte 3, sim, para reverter a resistência à insulina. Um grande abraço.